Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, hoje eu vou falar sobre reservas internacionais. Tem uma quantidade boa de pessoas inteligentes que defende que o Banco Central brasileiro deveria vender parte de suas reservas internacionais e entregar, de alguma forma, para o Tesouro Nacional. E, recentemente, também o Banco Central, por conta da crise internacional, especialmente a Argentina, veio vendendo reservas em base diárias e pode fazê-lo até o fim de setembro. Então, a questão aqui é, essa venda de reservas para gerar mais investimento, emprego, renda no Brasil, é algo inteligente? Então, é isso que eu gostaria de discutir e já dou a resposta. Eu acho que não. Em primeiro lugar, é preciso entender a diferença entre o Tesouro Nacional, que é um bicho fiscal, que arrecada impostos, que faz os gastos públicos, do bicho monetário, que é o Banco Central, que administra a política monetária, que gerencia as reservas do país e da nossa moeda. Então, basicamente, administra a nossa moeda. São duas jurisdições bem distintas e todas as vezes no passado em que o Tesouro Nacional cooptou o Banco Central, tomou de assalto o Banco Central, principalmente daquela maravilhosa e fantástica máquina de fazer dinheiro, que é através do open market, não necessariamente só fisicamente, mas também eletronicamente, gerando reservas ao se comprar títulos públicos. Assim, o Banco Central monetiza títulos, coisas que não são moeda, e torna moedas. Então, se o Tesouro toma de assalto essa máquina de criar dinheiro, o que você tende a ter, como vimos no passado do Brasil, hiperinflação, superinflação, porque ele quer gastar dinheiro. O Tesouro Nacional está sempre preocupado em gastar dinheiro, porque se não for através do Banco Central e dessa cooptação da máquina de fazer dinheiro do Banco Central, o Tesouro Nacional só pode levantar dinheiro de duas formas: através de impostos, arrecadação de impostos, ou tomando voluntariamente empréstimos junto ao público, ou seja, vendendo títulos públicos no Tesouro Direto, por exemplo, para o público em geral, ou, como o Tesouro faz, leilões de títulos no interbancário. Vende ao público em geral, para fundos, etc. Então é assim que o Tesouro Nacional arrecada dinheiro. E, normalmente, não se tem o controle do Banco Central, a moeda é gerida pela autoridade monetária, uma outra coisa, que então deveria estar fazendo um bom trabalho. Muitas vezes não faz. Mas esta separação, embora haja alguns pontos de contato, esta separação de jurisdição entre o bicho fiscal, que é o Tesouro, e o bicho monetário, que é o Banco Central, deve ser obedecido sob risco de você ter um problema inflacionário e de descontrole, como a gente já teve no passado muitas vezes, como a gente está vendo na Argentina, a gente está vendo na Venezuela, em países que têm processos inflacionários muito acentuados, onde o Tesouro coopta o Banco Central. E aqui no passado a gente já viu, muitas vezes, inclusive na era Dilma, houve uma cooptação do Banco Central também. Então, essa é a primeira coisa. Agora, qual o propósito das reservas? As reservas, elas estão no ativo do Banco Central, então são bens do Banco Central, e no passivo o Banco Central tem o dinheiro que a gente usa. A conta corrente dos bancos está lá no Banco Central, a conta do Tesouro Nacional, uma conta corrente, está lá no Banco Central, e o papel moeda que o Banco Central emitiu. Então, ele tem isso como passivo do outro lado do balanço. Então, de um lado você tem o ativo, que são os bens que, de uma certa forma, garantem o cumprimento daquele passivo. Então, veja,
a estabilidade da moeda e a saúde de uma moeda depende em grande medida do que você tem do outro lado, do que você tem de bens para garantir aquele passivo. Portanto, se, por exemplo, uma pessoa quer sair do Brasil, etc., se ele estiver observando que a moeda nacional está equilibrada em termos do que tem de reservas em moeda forte, e é isso que é importante, as reservas internacionais estão em moeda forte, em dólares, por exemplo, em euros em menor medida, né? Ouro são ativos de preferência do Banco Central. Por que são dólares, ou seja, títulos de curto prazo do governo americano, títulos de curto prazo de governos europeus de primeira linha, ouro? Porque para que haja uma garantia, eu estou querendo usar esse nome, embora não seja bem apropriado, deste passivo, da nossa moeda, você deveria ter como garantidor os ativos mais líquidos e mais estáveis, mais seguros. E hoje em dia o mercado considera que são títulos de curto prazo do governo americano, porque são lastreados pela capacidade de pagamento de impostos dos contribuintes americanos, que é bastante saudável nesse sentido, títulos de governo de primeira linha da Europa e ouro, porque o ouro tem o seu valor intrínseco, é um ativo financeiro par excellence, né, que tem um histórico de 6.000 anos sendo moeda no mundo. Então ainda tem uma atratividade, uma liquidez que o tornam ativos de preferência do Banco Central. Então, a quantidade de reservas importa. Se você tem reservas em montante suficiente, vamos chamar assim, suficiente, claro que tem um grau de subjetividade, existe uma percepção de que aquela moeda é estável. Se há uma certa insuficiência de reservas, isso pode gerar uma corrida de capital, uma fuga de capital e uma corrida de capital. O Brasil já teve tantas crises que o Banco Central brasileiro considera prudente ter uma cobertura bastante boa do seu passivo, pelo menos o passivo de mais líquido, que é papel moeda e as contas correntes junto ao Banco Central, que são as dos bancos, que é o que a gente chama de base monetária, é a soma dessas duas coisas. Então, nos últimos 10 anos, pelo menos, o Banco Central tem em reservas mais do que tem no seu passivo, moeda, ou seja, para cada real circulando na economia tem um retrato em moeda forte, lá tem o espelho deste real, existe em moeda forte, de certa forma, garantindo essa nossa moeda nacional. Então, vender reservas para entregar o dinheiro para o Banco Central é solapar a estabilidade da nossa moeda para atender um desejo do Tesouro Nacional por mais gastos. Você está alimentando o cara que quer fazer mais gastos e que está restrito à base de arrecadação e à contração voluntária de empréstimos. Um argumento muito comum é de que as reservas brasileiras rendem muito pouco, rendem em dólares, tá, o prazo médio aí, se você olhar o passado, vai dar alguma coisa, hoje um rendimento das reservas internacionais está perto, um pouco menos de 2% ao ano. Enquanto aqui, na Selic, no seu passivo, aí o seu passivo do Banco Central se está pagando em torno de 6,5%, vamos dizer assim. Eu sei que o custo médio da dívida pública é diferente, só que isso é do Tesouro Nacional, não vamos esquecer, eu estou falando agora do Banco Central, cujo passivo está aí em Selic, grandemente. Então, existe uma diferença aí de taxas, e aí se diz que isso é um custo de carregamento das reservas. Ocorre que, se você observar ao longo do tempo, em geral, a moeda brasileira desvaloriza. Então, ao mesmo tempo que tem um custo de carregamento da reserva, à medida que o real se desvaloriza, e tem se desvalorizado, na verdade, tem um lucro de carregamento das reservas. E, se você analisar bem, dependendo do período, a maior parte das vezes,
as reservas vão gerar um lucro. Então não existe esse custo que se quer atribuir às reservas do Banco Central. Então essa desculpa eu não percebo. Agora, a outra coisa é a qualidade das reservas, também importa. E, como eu estava dizendo, tipicamente você tem títulos do governo americano de curto prazo. Observe que um título do governo americano, ainda que seja considerado seguro pelo mercado financeiro, é uma dívida. Então, você está usando para lastrear uma moeda uma dívida. É diferente do passado, quando o lastro era o ouro. O ouro tem certas vantagens. O ouro tem uma quantidade determinada e o seu crescimento da quantidade de ouro na Terra é muito pequeno. Então não dá para se criar ouro do nada. Isso significa que a capacidade de monetização que o Banco Central pode exercer é também limitada por esse fator. Se você tem do outro lado dívidas que não são escassas, como o ouro você pode monetizar o que você quiser. E, na verdade, a gente observou na crise de 2008 os bancos centrais monetizando outros títulos que são considerados menos seguros, porque o Banco Central tem o poder de monetizar o que ele quiser. Então, esse é o problema que hoje nós temos, porque ainda que haja um isolamento entre a jurisdição fiscal e a jurisdição monetária, o Banco Central pode estar fazendo besteira sim. Pode estar fazendo besteira, pode estar monetizando muito, pode estar causando inflação, uma crítica comum dos austríacos que a gente sempre faz, e está baseando em reservas que são passivos. Ou seja, ao invés de a gente hoje ter no mundo um padrão ouro, a gente tem um padrão PhD, que são os PhD, os doutores do Banco Central, que fazem aí suas análises e determinam o quanto que eles acham que podem criar de novo dinheiro, ou seja, monetizar esses títulos. Então, a gente tem que ficar sempre com a pergunta se a gente deveria confiar em um sistema que depende da escassez de um determinado bem para determinar a nossa moeda, ou se a gente vai ficar nas mãos do poder discricionário do Banco Central, que pode criar moeda a seu bel prazer. Como um economista austríaco, eu defendo que o poder discricionário do Banco Central deveria ser contido, que o Banco Central não deveria ter o poder de decidir, através desse padrão PhD, o quanto eles acham correto imprimir de dinheiro. Eu acredito que o mercado e o curso natural e mesmo uma determinada quantidade de dinheiro é capaz de suprir as necessidades da economia, só que esses detalhes são para uma próxima aula. Um abraço a todos.